Amigos do Cast FC, o Retrô tá fora da Copa do Brasil, sai nas oitavas de final, depois de um jogo que terminou empatado na Arena de Pernambuco. Vamos falar a respeito da Fênix, falar a respeito desse empate com o Bahia e falar do que vem pela frente. Antes de mais nada, teu like, teu joinha é muito importante aqui pro nosso canal. Muito obrigado a você que nos apoia, muito obrigado a você que participa aqui do nosso canal. Então inscreva-se, deixe seu like, que é muito importante pra gente e você vai nos ajudar a crescer sempre desta forma. Fechou? Combinado? Então vamos que vamos. Gente, antes de mais nada, vamos falar da Bet dos brasileiros. Tem QR Code na tela, link na descrição do vídeo, betnacional.bet.br para você acessar ou pelo QR Code, ou pelo site, ou pelo link que está na descrição do vídeo, que for mais fácil, e ter acesso à melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil. Tô falando da Bet Nacional, rapaz, não é de qualquer uma não, é a Bet dos brasileiros. Jogo responsável é na Bet Nacional. Olha, meus amigos, o Retrô terminou empatando com o Bahia em 0-0. Teve chances, poucas no primeiro tempo, volume de jogo muito maior do Bahia. O Retrô acho que teve uma chance, uma grande oportunidade na primeira etapa e foi só. O Retrô não conseguiu praticamente jogar na primeira etapa. Teve uma grande oportunidade e foi só, não conseguiu produzir mais. O Bahia jogava com regulamento, porque venceu o primeiro jogo por 3-2, e aí tinha que assim, jogava na dele, né? Assim, apesar de ter vindo com um time realmente considerado principal, o Bahia, né? Com a tropa de elite, né? Vamos colocar dessa forma, com Caio Alexandre, com Everton Ribeiro jogando, com Jean Lucas, enfim, Kaique, no banco William José. O Bahia tem um time muito forte, né? Independentemente de quem entre, sempre vai entrar um time forte. O Bahia realmente tem essa característica e esse elenco do Rogério Ceni bem formado. Mas o Retrô praticamente que não produziu no primeiro tempo, a não ser num chute do Fialho aos 37 do primeiro tempo, no finalzinho já, que quase abre o placar. A defesa foi do goleiro Ronaldo. Mas aí, no segundo tempo até melhorou, né, o time do Retrô. Deixa eu colocar aqui para vocês a formação inicial do Retrô. Fabian Volpi. Vamos lá, Danilo na lateral direita, aí os zagueiros foram Ryan e Heine, e na lateral esquerda Salomão. O meio de campo teve Richard Franco, Ibali, dois volantes, Hadley, que é um terceiro homem mesmo de meio, e o Diego Guerra, o Thales e o Wagner Love. Wagner Love até no primeiro tempo jogou praticamente que dentro da área do Retrô, como se fosse um volante, e o Diego Guerra que ficou mais à frente. Então, assim, é um time que você já percebe que poupou alguns jogadores, né? No banco tinha Fabinho, no banco tinha Mascote, tinha Fialho, que entrou, né? Porque o Thales se machucou muito cedo. Tinha o Felipe Ferreira, Eduardo Porto, que vem entrando bem, vem jogando bem. Acho que são os jogadores, e claro, né, o Mike, que também é considerado titular. E foi a prova de que o Retrô realmente, assim como foi na ida lá em Salvador, o Retrô estava pensando na Série C. O Retrô vai fazer na Série C, para terminar de falar desse jogo, o Retrô teve algumas oportunidades no segundo tempo, especialmente depois da entrada do Eduardo e do Mike, e também do Felipe Ferreira. Teve algumas oportunidades, alguns lances. O Mascote perdeu um gol, o Retrô teve mais a posse de bola, foi um time que chegou mais ao ataque, chegou melhor ao ataque, mas não conseguiu converter as oportunidades em gol. Precisava de um gol para levar a decisão para os pênaltis, mas infelizmente para o Retrô não foi isso que aconteceu. E aí eu digo para vocês o seguinte: o Retrô tem pela frente a Série C do Campeonato Brasileiro. Pega o São Bernardo na Arena de Pernambuco, no Estádio dos Aflitos, no próximo domingo, 7 da noite. São Bernardo, que é quinto colocado, jogo duríssimo, mas joga em casa.
precisa fazer valer o mando de campo, é importante, porque o Retrô na Série C é vice-lanterna, mas está a 3 pontos do 15º colocado, que é o Botafogo da Paraíba. Então, assim, uma vitória já pode dar uma respirada muito boa na equipe do Retrô. Depois o Retrô vai para confrontos diretos contra o Maringá, que é 13º com 17. Veja, o Retrô tem 13 pontos, ou seja, 4 pontos apenas a mais. Depois, jogando fora de casa, depois o Retrô recebe o ABC, que tem 17 pontos nesse momento, ou seja, 4 a mais que o Retrô. E, por último, para terminar a primeira fase, o Retrô não vai se classificar, né? Mas, para terminar a primeira fase, o Retrô pega o Confiança jogando no Batistão, jogando fora de casa. O Confiança está na 11ª colocação, também com 17 pontos. Ou seja, todos os jogos, tirando esse que vem agora para o Retrô, são confrontos diretos. O Retrô tenta se organizar, anda contratando jogadores, trouxe de volta Felipe Ferreira. Acho que, e tenho certeza que o Laércio tem a consciência disso, presidente, que errou na mudança de treinador, tirou o Dico, efetivou o seu assistente, o Íris, depois tirou o Íris, não nessa ordem, nessa sequência, digamos assim, mas trouxe Evaristo Pisa, trouxe Milton Mendes e agora trouxe de volta Itamar Schulli. São muitos treinadores e cada técnico que passa tem uma característica de time diferente. Essa é a grande questão da mudança de treinador. Ou você acerta no técnico, ou é difícil de fazer um time jogar. E acho que o que aconteceu com o Retrô foi justamente essa variação de treinadores, né? E que mudaram muito a característica do time, do jogo do time. O Retrô agora foca totalmente na Série C. Para o Retrô, a queda para a Série D pode significar um caminho muito mais longo na próxima temporada para voltar à Série C. Por quê? Muito provavelmente teremos uma Série D com 96 clubes. Então aí imagine, né? Se com 64 é difícil voltar, imagine com 96. Vamos ver qual vai ser o formato, claro, o modelo de disputa, mas o Retrô precisa fazer todas as forças, juntar tudo que tem para permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar e informar tudo aqui para vocês, meu povo. Um abraço, até a próxima, tchau.